Eu queria dar bom dia a todos e a todas e dizer que nós estamos dando continuidade ao ciclo de palestras do UPA Cuidando de Nós. Essa é uma iniciativa em tendência em conjunto com a Comissão de Humanização e a Comissão UPA Cuidando de Nós, para ofertar a todos nós, colaboradores do UPA, que nós possamos ter espaços de reflexão, espaços de cuidado e autocuidado. Lembrando que para cuidar das pessoas, que é o que as nossas profissões nos requer, né, a gente precisa estar bem. E por isso a gente trouxe esse ciclo de palestra com diversos temas que nos auxiliam a cuidar de nós mesmos. Hoje, Luciano vai entrar com a temática de criatividade e ludicidade, como estratégias de promoção de saúde mental. E nós já estamos com 19 pessoas online. Eu vou passar a bola para o Lu. Vou desligar aqui o meu microfone. Luciano é um excelente profissional mesmo. O Anderson Tanajura está ali dizendo. Concordo com você, amigo. Lu fez história dentro do HU através de extensão, estágio e residência, e é uma pessoa que está com as portas sempre abertas para cá, um psicólogo brilhante, e eu vou passar a palavra para ele, desligar meu microfone, mas vou ficar controlando aqui o chat, tá? Quem tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode mandar pelo chat, e ao final eu vou anotar e ao final a gente abre para o Lu, ok, Lu? Tá certo. Vai com você. Um beijo. Beijo. Bom dia a todos e a todas. Agradecer essa oportunidade de estar aqui, matando a saudade de um monte de gente com quem eu convivi bastante tempo da minha formação, né? E demonstrar também minha gratidão, porque é um convite muito especial sobre vários aspectos, né? É a oportunidade de poder retornar por mais que a gente esteja virtual aqui, eu me sinto dentro do HU aí, com as pessoas que eu convivi tanto tempo, então é especial também por poder retornar esse espaço e poder trocar de novo com essas pessoas. Também é especial porque reúne várias pessoas aqui que eu vejo online que também são importantes durante esse processo de formação. Agradeço as palavras do pessoal do setor de fono, de reabilitação, né? Fono, físio, TO, o pessoal da UFAL também, especialmente a professora Adélia Augusta, professora do Instituto de Psicologia, tem os companheiros aí de mestrado também, tem novos companheiros de troca aí, tem o Isaac que está desde cedo aí, a gente tem trocado alguns materiais online sobre a perspectiva teórica com a qual a gente trabalha. E o terceiro ponto, que é muito gratificante estar aqui, é porque é para falar de uma temática que é transversal à minha formação. Então, desde iniciação científica, que é uma parte dessa formação que não ocorreu aí dentro do HU, mas também me trouxe aí para dentro, que foi estudando imaginação, criação e arte. Depois, isso me moveu para a extensão, que também discutia essas questões. Acabei continuando aí por conta do estágio durante a graduação. Isso também me chamou a atenção para continuar no hospital no processo de residência. E hoje eu estou trabalhando no mestrado, coisas que têm alguma certa relação com isso. Então, tem um fiozinho de continuidade desde do início da graduação até aqui, discutindo aspectos ligados à criatividade e à ludicidade. E eu pensei para hoje a gente conversar um pouco sobre o meu percurso, né? Vivenciando essas categorias, esses conceitos e como no dia a dia de psicólogo e também dentro de equipes multiprofissionais essas categorias foram importantes nessa promoção de saúde, em específico saúde mental, e também trazer
alguns elementos do dia a dia dentro do hospital, ou dentro das práticas em outros espaços, que criatividade, ludicidade acabaram se mostrando potenciais conceitos e referências metodológicas também para a gente alcançar aspectos que são importantes dentro do SUS, como humanização, integralidade e outras coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo da fala. Então, como eu falei um pouquinho, a minha relação com a temática começa na iniciação científica, estudando os conceitos de imaginação, criação e arte a partir do Vygotsky, a perspectiva sócio-histórica na psicologia. Para quem está desde o começo aí, eu peço um pouco de desculpa, porque hoje aqui no condomínio está tendo algumas reformas e aqui às vezes fica um pouco atribulado, então se vazar um pouco de áudio aí, eu já peço desculpa. E aí, inicialmente, esses conceitos de imaginação e criação e arte, eles eram as bases teóricas para a gente estudar o uso de imagens, desenho, fotografia, psicologia. Posteriormente, a gente saiu desse campo direto das imagens para estudar na psicologia esses conceitos de imaginação, criação e arte e o uso de imagens. Já para o finalzinho da graduação, tanto o uso de imagens quanto os conceitos referidos, eles embasaram um estudo meu sobre grafites e pichações aqui em Maceió, para entender como que esses conceitos de imaginação e criação me ajudavam a pensar esse fenômeno gráfico urbano, mas também para atualizar a teoria, né? Para pensar o que esses fenômenos contemporâneos me ajudavam a pensar essa teoria que já vem há algum tempo sendo uma fonte de uma perspectiva crítica dentro da psicologia. E o que é criatividade dentro dessa perspectiva teórica? A criatividade, dentro dessa perspectiva teórica, ela é um fenômeno psicossocial, um processo que ele está muito ligado às condições materiais de vivência e experiência da pessoa. Então, dentro dessa perspectiva teórica, a criatividade não é um fenômeno comparado a um dom, a uma externalidade, mas não, é algo da capacidade do sujeito combinar, reconfigurar aquilo que está disposto materialmente para ele. E dentro dessa perspectiva teórica, a criatividade é um aspecto basilar da condição humana. Porque no livro do Vygotsky, Imaginação, Criação e Arte, que saiu aqui no Brasil, essa edição que eu estou referindo em 2009, ele fala que desde das construções humanas mais simples, infantis, até as mais complexas, como os conceitos científicos, eles estão muito amarrados a esses processos de imaginação, criação e arte. Então, ele coloca a criatividade como o aspecto basilar da condição humana. Então, ele é muito importante para a gente pensar não como algo, como um dom de pessoas privilegiadas. Ele fala assim que não. Claro que socialmente ele vai falar que tem pessoas que acabam dominando determinada técnica, que é isso que a gente elege como gênios, grandes artistas, são pessoas que se apropriam de uma técnica específica e conseguem dominar aquilo de uma certa forma que se destacam socialmente, né? E por que é importante para a gente pensar isso na questão do psicossocial e da saúde mental? Porque ele fala de um processo de reinvenção, de transformação. Então, são inclusive as condições para a gente pensar a transformação, ressignificação dos processos de sofrimento e das condições de sofrimento. Porque, retomando, se o Vygotsky fala que ela é basilar para todo o processo de construção humana, ele é basilar, inclusive, para essa esfera que a gente está discutindo aqui hoje, que é a questão da saúde mental. E se ele fala que um processo de transformação, ele é importante para a gente pensar essas vias pelas quais essas condições produtoras de sofrimento vão ser transformadas.
E aí, partindo de uma perspectiva de psicologia social e psicossocial, dá para além de pensar essa questão do sofrimento psíquico e da saúde mental individual ou individualizante. Não, às vezes esse aspecto de transformação e de criatividade é algo a ser produzido no meio, no ambiente. E aí eu puxo um dos conceitos que são primordiais para a gente pensar a humanização e saúde, que é a ambiência, né? Ele fala do ambiente como potencial promotor de saúde mental. Então, além de uma criatividade em si, sobre si, é uma criatividade sobre o meio, sobre as condições materiais. Então, para quem já teve a oportunidade de ler a cartilha de humanização, ou quem quiser buscar depois, esse conceito de ambiência ele é revolucionário para a gente pensar a questão de saúde mental, para além desse movimento individual, individualizante do sofrimento psíquico. Mas como o foco aqui é na comunidade dos profissionais da saúde, que nesse momento são uma categoria profissional e fala de uma experiência humana que está no ponto central de um grande processo de sofrimento coletivo que a gente tem passado, né? Então, o que acontece? Eu vou falar um pouco da minha experiência dentro desses 4 anos de hospital, durante extensão, estágio e residência, sobre esses aspectos. Durante esses 4 anos, as queixas mais recorrentes que a gente vê, e aí não são só os profissionais, são os pacientes e toda a comunidade que transita por esse ambiente, tem muito uma recorrência sobre duas grandes categorias em saúde mental, né, que é ansiedade e depressão. Então, toda vez que a gente vai sentar para conversar sobre saúde mental com os profissionais, essas duas nomenclaturas elas são muito recorrentes. Alguns campos da psicologia fazem a seguinte leitura desses dois fenômenos, que ambos guardam uma semelhança no que se refere a um esvaziamento da vivência e da experiência em relação ao presente. E aí eles falam que a ansiedade está muito relacionada ao esvaziamento do presente por substituição por um sofrimento sobre o futuro, um futuro hipotético que causa certa ansiedade e sofrimento. Enquanto que a depressão seria esse mesmo esvaziamento do presente, mas por conta de um sofrimento anterior, um trauma ou uma condição que fica recorrentemente ocupando esse espaço do presente. E por que é importante a gente resgatar as categorias criatividade, ludicidade, para a gente pensar mediações possíveis sobre isso? Porque se a gente está falando de um esvaziamento da experiência vinculado ao presente, a gente está falando também de uma fragmentação desse sujeito, em que essa potência da vivência, uma vez que é transferida para outros lugares, produz certas cisões que daí são decorrentes o sofrimento. Dessa fragmentação e essa negação da importância da vivência atual. Então, é muito interessante que práticas em saúde mental muito recorrentes na atualidade, que têm sua eficácia demonstrada, por exemplo, práticas de respiração, meditação, yoga, em si, elas condensam algo que é a vivência do presente. É a tentativa de diminuir essa inflação de vivências de um futuro hipotético causador de ansiedade e uma tentativa de afastamento também desse passado que, de alguma forma, fica se presentificando na forma de sofrimento, né? Então, a importância, a necessidade da gente resgatar essa discussão da criatividade é porque ela também, na sua dinâmica, produz essa experiência de vivência do presente.
porque ela opera no aqui e agora, sabe? A criatividade e a vivência da criatividade, da ludicidade, ela crava os pés do sujeito no agora. Tá vazando um som para vocês de barulho aqui do condomínio ou não? Deixa eu só. Então tá bom, então vou continuar aqui. Então vamos lá. Como eu estava dizendo para vocês, como eu estava dizendo para vocês, a vivência do lúdico e da criatividade, ela acaba por concentrar essa vivência no aqui e no agora. É muito bacana um documentário que eu costumo levar muito para os espaços para os quais eu circulo, que ele se chama Tarja Branca. Ele fala muito dessa experiência da ludicidade, do brincar, como uma vivência dessa dimensão. Lá tem uma fala de um psicanalista que se chama Ricardo Goldenberg, um psicanalista argentino, que ele fala o seguinte, que socialmente a gente tem uma tendência a colocar a ludicidade e a criatividade como algo menos sério. E ele fala que a gente tem que retornar para pensar essa questão da ludicidade para repensar o que é sério mesmo socialmente. Se a gente estava falando de uma vivência do sofrimento que produz uma cisão, uma fragmentação da experiência humana, dentro do brincar é onde a gente integraliza tudo isso e que a gente rompe com essa noção de fragmentação. Porque ele diz, olha, quando um profissional de qualquer área, e aí ele pega o exemplo de um ourives, aquele que faz as joias, quando ele está ali concentrado, fazendo um anel, lapidando aquela coisa, ele está na dimensão do brincar. O que ele quer dizer? Que a dimensão do brincar é essa dimensão da vivência integral. Ninguém pula a amarelinha e lê livro ao mesmo tempo. Ninguém está brincando de algo e discutindo filosofia ou fazendo outra coisa. Claro que você pode fazer essas outras coisas dentro de uma dimensão do lúdico, mas você não consegue fazer duas coisas, você não consegue estar nessa cisão. Então, resgatar a ludicidade e a integralidade para dentro dos processos é essa vivência do ser humano completo. E aí, eu acho muito importante a gente trazer elementos para pensar isso, porque são esses elementos que vão fazer com que a gente construa pontes para, no nosso dia a dia, enxergar maneiras de encaixar esse aspecto lúdico. Para a psicologia, tendo estudado os processos de imaginação, criação e arte, inclusive são os mediadores do meu trabalho de conclusão de residência, para pensar inclusive a escuta psicológica, a psicoterapia a partir dessas dimensões, entendendo que a Ingrid está falando aqui da importância de resgatar essa vivência do inteiro, né? É isso. E aí o que acontece? Dentro do exercício da psicologia, eu comecei a pensar esses conceitos do Vygotsky, da psicologia sociohistórica, como mediadores para eu pensar, inclusive, a minha prática enquanto profissional. Quando eu estou escutando o paciente, quando a psicoterapia está se desenrolando, ele está escolhendo palavras para falar da sua história, ele está nessa dimensão. Ele está criando, porque aquela palavra que ele escolhe, aquela entonação que ele dá na fala dele, está no nível dessa fazer ativo, criativo. Ele escolhe as palavras, a entonação, os aspectos que ele vai trazer para narrar a história dele, o sofrimento dele, assim como um pintor escolhe as tintas,
como vai ser a pincelada, a mistura que ele vai fazer. Então, a gente precisa resgatar essa compreensão dos processos. Então, para falar disso, eu gosto muito de um pensamento do Freud que ele diz o seguinte: quando a gente tenta chegar a uma compreensão, elaborar aquilo para compartilhar com alguém, quando a gente chega nesse lugar, esse lugar já foi habitado por outro. Que foram os poetas, os artistas. O que ele está dizendo assim? Ele está dizendo que se a gente tenta chegar num lugar, e por mais novo que a gente ache que esse lugar possa ser, seja em construções científicas ou outras, o poeta já esteve lá. Então, para pensar essa questão da dimensão criativa da escuta, eu gosto muito de um trecho do poeta Manuel de Barros, que ele diz o seguinte, que a palavra, para ser séria, tem que chegar à condição de brinquedo. Eu trouxe isso para ilustrar um pouco essa compreensão da escuta e da fala enquanto dimensão criativa, né? E o que a gente pode extrair daí como algo importante? É que no brincar e na criatividade, a gente está exercitando essa dimensão do e se? E se eu for por outro caminho? E se eu pensar isso de outra forma? Toda vez que a gente está exercitando esse e se, a gente está na dimensão desse lúdico. E aí se eu falei primeiro dessa capacidade da criatividade enquanto processo de transformação, o outro ponto é esse processo de imaginação, desse e se? De frente a alguma coisa, eu abri um leque de possibilidades. E aí eu negociar subjetivamente com quais eu posso transpor alguma problemática, algum impasse que eu tenha, né? E esse se, por que ele é muito importante para a gente pensar essa vivência da integralidade que eu estava dizendo? Porque na nossa dimensão social, essa vivência da fragmentação e da cisão, ela acontece socialmente. A gente vai internalizando essa fragmentação. E a gente vai vivendo a existência humana como algo, assim como fragmentado, algo que exclui algumas partes. E daí que vem o sofrimento. E o que a criatividade ensina a gente? Dessa vivência de outras possibilidades que a Ingrid falou. É que dentro do brincar, por exemplo, a criança, é filho, mas dentro da brincadeira ele é pai, ele é professor, ele é bombeiro, e ele não deixa de ser criança. Ele tem uma vivência potencial dessas possibilidades que se encarnam no brincar. Só que conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai meio que se apartando, alguns, né, dessa capacidade. E isso vai produzindo muito sofrimento. E como que a gente pode pegar na cultura um exemplo da vivência dessa fragmentação? Uma vivência da questão humana a partir dessa fragmentação. Uma das grandes questões humanas presentes na cultura, e aí eu trago uma questão que eu acho que todo mundo vai conseguir, onde estiver, completar essa frase, né? Que é o ser ou não ser. Inclusive, qual que é a conclusão do pensamento? Ser ou não ser eis a questão. Como eis a questão. É como se fosse a questão humana era o ser ou não ser. Eu enfatizo ou não ser. O ou fragmenta, materializa essa vivência da fragmentação, em que eu preciso ser isso ou aquilo, que é totalmente oposto daquilo que a gente fala da dimensão lúdica, né? Na dimensão lúdica, a gente rompe esse ser ou isso ou aquilo para ser isso e aquilo. Mas para trazer isso para o dia a dia, dentro das nossas vivências, é uma das grandes questões dentro da experiência profissional que eu percebi dentro do hospital. É como se a gente chegasse no hospital e a gente vai ouvir muito isso. Ah, Luciano, aqui eu sou o profissional.
Aqui eu sou fono, aqui eu sou a enfermeira, aqui eu sou a psicóloga, aqui eu sou o médico. Ou seja, eu sou isso ou aquilo. É como se a gente conseguisse suspender essa dimensão de ser mãe, de ser alguém que gosta disso, de aquilo, e ali não tivesse espaço para isso. Muito dos sofrimentos que a gente vai perceber é a vivência dessa cisão. E as grandes estratégias de superação do sofrimento vai ser na direção em que as pessoas consigam integrar nessas diferentes dimensões a maior quantidade possível de outras possibilidades de ser, que não descartam uma outra. Eu ser psicólogo não descarta eu ser alguém que gosta de música. E que tal se eu trouxer para dentro da minha prática de psicólogo essas outras coisas que também fazem parte de mim? Eu sou isso e sou aquilo também. Então, e aí a gente tem vários exemplos bacanas de pessoas que estão aqui presentes, né? A Vanessa, ela é psicóloga, mas ela é contadora de história. A Bel também, a Isabel da biblioteca do HU. Ela poderia ficar lá dentro da biblioteca, mas ela pega dentro do fazer dela, dentro do hospital, ela sai da biblioteca, fecha a biblioteca e vai contar histórias para o pessoal no leito. Então, ela é isso, mas ela também é outras coisas. E é muito curioso que quando a gente consegue alcançar essa dimensão, a gente sempre tem a primeiro pensamento de que a gente está produzindo algo no paciente. Mas se a gente for ler mesmo a cartilha da Política Nacional de Humanização, da integralidade, ele fala que a gente precisa colocar dentro dessa equação o profissional. A vivência da integralidade da humanização que coloca o profissional dentro da equação. E quando a gente busca essas estratégias de integralizar essas outras dimensões, é onde a gente alcança isso. E aí é recorrente quando a gente vê os profissionais que conseguem agregar essas práticas de integralidade, que às vezes eles vão para uma intervenção, alguma coisa assim, e aí fica algo confuso, porque ele pensa, poxa, eu não consigo dividir até onde é bom para o paciente, mas é bom para mim também. Isso. Então a vivência da integralidade é isso. Mas onde, dentro da experiência do hospital, ficou evidente essa cisão? Como eu falei aqui, os 2 primeiros anos meus dentro do hospital foi dentro da pediatria, no terceiro andar. E ali foi algo que agregou muito para essa escuta. Posteriormente, durante a residência, eu lembro que eu fui convidado para um evento sobre. De alguma forma era sobre sofrimento, sobre saúde mental dos profissionais, né? Só que a temática lá central era levava o nome de resiliência. E aí pediram para eu conversar um pouco com o pessoal lá. Então, muito impregnado com essa experiência da pediatria, eu lembro que, por não gostar muito desse termo resiliência, eu fiquei pensando nas estratégias de alcançar isso nomeado como resiliência, né? Quais as estratégias cotidianas de vivenciar essa integralidade e de produzir saúde mental. E que dentro de alguns referenciais da psicologia, o pessoal vai falar dessas estratégias que a gente usa como coping, né? E aí cada um vai usar uma estratégia específica para poder alcançar uma condição de saúde mental. Mas aí a gente entra no terceiro elemento. Se eu falo da transformação, eu falei da imaginação, né? Do e se, tem uma outra dimensão que é tentar resgatar o que é que nos move. Para a gente acionar essa dimensão. E aí, o que me assustou muito nessa palestra com os profissionais de saúde foi o seguinte, que numa sala lotada de profissionais, eu fui começar minha fala fazendo uma pergunta para pensar sobre essas estratégias. Eu perguntei para eles assim, e alguns que estão aqui estavam lá, o que vocês gostam de fazer? Para minha surpresa, nós, adultos, formados, pós-graduados, cheios de conhecimento, a gente trava na frente dessa pergunta.
E aí eu fico pensando como a vida profissional, a vida adulta, ela é um processo de produção dessa cisão, né? Porque isso é uma cisão e profunda. Se eu não consigo eleger as coisas das quais eu gosto, eu lembro que na época eu falei assim para o pessoal, que essa palestra foi no térreo, eu falei assim, olha, se a gente for ali no elevador, apertar o terceiro andar e for na pediatria, passar de leito em leito e perguntar para as crianças o que elas gostam de fazer, eu falei, você pode ir com um caderno lá que as folhas vão ser poucas para anotar. Cada leito você vai encher de coisas. Você vai ver assim, olha, eu gosto de brincar disso, eu gosto de sorvete, e a gente vai perdendo essa capacidade de eleger as coisas que nos fazem bem e tentar acionar isso ao longo da nossa vivência. Porque, e aí o que acontece? Tem sido uma das coisas, uma das estratégias que são referências na minha escuta nos diferentes lugares hoje em dia, acompanhando pacientes ou em grupos, em resgatar essa dimensão. Porque é muito curioso que quando a gente começa a conseguir listar esses elementos de criatividade que de alguma forma ficaram para trás na nossa história, quando você consegue fazer essa listinha das coisas que eu gosto, é curioso, porque a gente vai conseguir perceber que elas cabem no nosso dia a dia. Por mais que a gente ache que seja algo difícil de encaixar, por exemplo, dentro de uma rotina hospitalar, que a gente, dentro da saúde, é uma das mais duras, né? Se a gente for pensar. Das mais rígidas, com mais protocolos. Mas, por exemplo, eu acho que não está mais lá, mas tinha uma enfermeira na sala de quimioterapia que depois que ela fazia o percurso dela das prescrições e tudo mais, ela sentava e tocava violão para os pacientes. E eu gosto de usar esse exemplo da enfermeira, porque dentro das equipes multis, a enfermeira é a que mais se sobrecarrega com essas prescrições biomédicas. E aí é muito curioso, porque eu pude vivenciar o tempo que eu fiquei ali na oncologia, como aquilo produzia efeito não só nos pacientes, mas na equipe também. Tem aquele lance da ambiência, daquele conceito de ambiência que eu falei para vocês. E produz essa vivência da integralidade. Eu falo que uma das experiências mais bacanas para a gente pensar isso é a pela qual eu entrei dentro do hospital, que é a vivência na brinquedoteca. Eu digo que a brinquedoteca ela é uma grande malandragem dos profissionais que estão naquele setor. Eles conseguem alcançar princípios do SUS como humanização, integralidade, a vivência do lúdico, como aquilo produz saúde, mas o ambiente deles passa a ser mais colorido, algo mais lúdico. Dentro da rotina deles, por exemplo, eles têm que dedicar uma parte do tempo a fazer esse cuidado a partir do lúdico. Se a gente tem que ficar um tempo todo dentro de um hospital, imagina se a gente tiver um setor no qual ele está cheio de referências dessa outra dimensão. Isso para falar que muitas vezes não é fácil essa construção, às vezes. Mas ela é possível. Eu tô aqui para falar do possível, sabe? Para vocês terem uma noção, essa brinquedoteca ela já virou livro, ela já virou várias coisas. E ela foi um movimento de profissionais que abriram mão de um espaço comum, de um refeitório, e que eles fizeram uma campanha para arrecadação de brinquedos e montaram a brinquedoteca. Não é nada vertical vindo de cima, foi algo entre eles, passaram a lista, abriram mão do espaço, arrecadaram os brinquedos entre os profissionais, entre a comunidade e montaram essa brinquedoteca. E aí vira um espaço de cura, de vivência dessa ambiência compartilhado. Porque é algo que produz saúde, mas que ao mesmo tempo eles gostam de fazer. Por isso que eu falo da importância de sempre ter uma listinha das coisas que eu gosto de fazer e tentar fazer aquele e se. E se, dentro das minhas práticas, independente de quais sejam, eu conseguir agregar isso?
Isso pode ser dentro do hospital, mas pode ser dentro da pesquisa científica. E se eu for pesquisar aquilo que eu gosto? É isso que está me trazendo aqui para conversar com vocês hoje. Pesquisar a criatividade, que é algo que me move. Mas é muito importante, já que eu falei dos brinquedos, a gente entender que a vivência do lúdico e da criatividade não está no objeto, mas é uma condição processual psíquica, essa do brinquedo e da ludicidade. É muito interessante uma tese, uma pesquisadora que se chama Zoya Prestes, que ela fala sobre, já que eu estou falando de um referencial que é da psicologia sócio-histórica, ela fala que algumas traduções dentro da psicologia, elas mudaram conceitos que eram muito importantes. Por exemplo, quem já tem a formação há algum tempo, dentro de matérias como aprendizagem, desenvolvimento, e isso é dentro das formações diversas, né? Dentro da enfermagem eu sei que tem também essas coisas, dentro da fono. Muitas vezes chegou para a gente com uma importância do brinquedo, mas na verdade ela vai fazer uma retomada dessas traduções aqui em específico do referencial das produções do Vygotsky, como que muitas vezes onde está marcado brinquedo era brincar. Então a gente entender que é uma dimensão psicossocial que se materializa no brinquedo muitas vezes, mas está para além disso. E é muito interessante como na brinquedoteca a gente vive radicalmente essa condição do lúdico, enquanto prática de promoção de saúde. Por quê? O que ele traz de revolucionário para nossas práticas? É uma vivência radical da autonomia, que são coisas muito importantes para a gente pensar, por exemplo, a humanização. Se eu falo da importância do resgate desses aspectos dentro da humanização, da vivência e integralidade, um dos tópicos importantes dentro da Política Nacional de Humanização é essa promoção da autonomia dos sujeitos. E como que isso era vivenciado e é vivenciado dentro da brinquedoteca? Se a gente for pensar de forma ampliada e o tratamento das pessoas internadas, se a gente entender que o tratamento deles não são só os procedimentos, as prescrições, a cirurgia, a medicação, mas se a gente entender o tratamento dele de forma integral, como todo aquele momento que ele está ali institucionalizado, a brinquedoteca aberta 8 horas por dia, a partir dos extensionistas, e um espaço onde eles escolhem o que fazem, a gente pode pensar que 8 horas do tratamento dele é ele que está escolhendo o que vai fazer. Isso é uma perspectiva, uma visão radical da autonomia. E quando que a gente pode pensar essa condição em que o paciente constrói seu processo de tratamento? Se 8 horas por dia, dentro da rotina, ele consegue estar dentro daquele espaço, graças aos extensionistas e o pessoal que subsidia o projeto, são 8 horas por dia que ele está escolhendo se ele vai jogar dama, se ele vai jogar banco imobiliário, se ele vai fazer o que, sei lá o quê. Isso é revolucionário. E é isso que a gente tem que tentar pensar como é que a gente consegue agregar isso dentro das nossas práticas, mas não esquecendo essa dimensão do profissional e de como ele ganha nesses processos. Porque muitas vezes o sofrimento relacionado às categorias da saúde vem muito disso. A gente pega, que é normalmente uma vivência da fragmentação, a gente pega a política nacional da humanização, o conceito de integralidade, autonomia, e a gente direciona aquilo para o paciente. E a gente não pensa qual que é a importância da nossa vivência ali dentro também. Isso graças àquele processo que eu falei para vocês de fragmentação. Não, aqui eu sou fono, aqui eu sou psicólogo, aqui eu não posso trazer
Aqui eu não posso trazer aquelas coisas que competem a mim enquanto ser humano. Não, não é isso. Muitas vezes, por exemplo, quando a Isabel vai fazer a computação, ou a Sara traz alguma atividade, a Vanessa ou outros profissionais aqui, está na dimensão daquilo que move eles. Então é importante a gente valorizar isso também, essa importância dessas coisas dentro da nossa história de vida. E outro exemplo para tentar desvincular essa dimensão da vivência do lúdico, da criatividade do objeto em si, eu vou trazer um outro caso que não aconteceu na pediatria, mas é a vivência dessa transposição do objeto. Um dos casos mais bacanas que eu acompanhei ao longo desse tempo no hospital, que foram vários, foi o do professor Ciro. Quem conseguiu vivenciar esse caso de perto, viu que foi algo muito bacana, em que era um professor universitário dentro do hospital e que ele conseguiu, a partir do processo dele de tratamento aí dentro, cirúrgico e de tratamento no CACOM, ele começou a repensar um monte de coisas que ele tinha produzido ao longo da vida dele e ele retomou os livros dele, lançou os livros dentro do hospital. Depois na Bienal, depois ele viajou para outros estados e tudo mais. Mas o que esse caso ajuda a gente a pensar essa ludicidade, essa criatividade que não está vinculada ao brinquedo em si, mas ao brincar? Porque o curioso é que durante as visitas multiprofissionais, esse professor universitário internado lá, ele estava nesses processos que a gente vê muito no dia a dia de quem está internado. O ambiente hospitalar, muitas vezes, ele é hostil. Mas durante as visitas, o que ele mais demonstrava era o seguinte, ele estava sempre lá, intertido nas leituras, na época ele lia muito sobre estética, questões artísticas, e ele era sempre muito reativo à equipe. Aí eu lembro que numa época eu vi lá os conteúdos que ele estava lendo, e essa mesma tese que eu falei para vocês, tem um pouco fala um pouco desses elementos. Aí eu lembro que eu levei, imagina, uma pessoa internada, passando por todos aqueles processos, eu levei uma tese de 220 páginas para ele. E aquilo foi o brinquedo. Imagina, ele passava o tempo dele debruçado sobre aquilo, lendo, e os atendimentos eram em torno daquela tese. Era como se a gente estivesse brincando de Lego. Então, o brinquedo não se restringe ao lúdico, não se restringe ao objeto em si, mas é como a gente consegue transpor aquilo para uma dimensão que seja lúdica para a pessoa. Canso de ver técnicos de enfermagem no hospital que vão de um leito para o outro assoviando, cantarolando, e é muito curioso que muitas vezes, quando eu passava depois para ofertar escuta, ou depois quando eles tinham alta dos setores de internação e a gente acompanhava em ambulatório, como o que aparecia muito na fala deles, que era importante, que fizeram com que eles conseguissem passar de uma forma não tão sofrida esse processo de internação, era os assovios de uma técnica de enfermagem, era alguém auxiliar de limpeza, ali na pediatria, não sei agora, mas tinha uma auxiliar de limpeza que era fantástica. No dia da criança ela se vestia de palhaço, a Sil, e as crianças amavam, aquilo fazia parte do processo de tratamento das crianças. Muitas vezes a gente conseguia fazer uma ponte para tentar superar um processo de sofrimento, alguma coisa relacionada a um tratamento, ou algum procedimento muito invasivo que as crianças tinham passado, a partir da rotina da Sil, assoviando ali naquele setor. E quem está no dia a dia, no hospital, sabe que muitas vezes a gente pode ter passado pelo melhor procedimento cirúrgico, está com a melhor medicação, assistido pelos melhores profissionais. Aí no HU, a gente tem os profissionais que são referências no estado.
Mas muitas vezes o que vai fazer a pessoa passar esse 1% que precisa para ele ter a alta ou para ele se engajar no tratamento são essas outras coisas que a gente acha que é algo menor, é algo extra, é algo que eu vou fazer depois que todas as prescrições estão escutando. Eu estou vendo o Felipe perguntando. Ah, tá. Então a gente acha que essas estratégias, essas ferramentas lúdicas e criativas é algo extra, sabe? Depois que eu fizer todas as minhas prescrições biomédicas, se sobrar tempo, aí eu vou buscar uma oficina de uma... Não! Muitas vezes a gente gasta recurso num procedimento cirúrgico caríssimo, medicação caríssima, e o paciente não engaja no tratamento. É uma das coisas que a psicologia é muito procurada dentro do hospital. Poxa, Vanessa, poxa, Luciano, eu fiz de tudo, eu tentei passar, mas ele não está seguindo. O problema está no paciente ou está na gente que estuda 5, 6, 7 anos e não consegue entender que é outra coisa que a gente precisa fazer. Acho que é o Einstein quem diz que para a gente conseguir o que a gente nunca conseguiu, a gente tem que fazer o que a gente não fez. Então, às vezes, é isso. E aí, e é algo revolucionário, porque é um recurso que é um recurso humano, que muitas vezes é um dos menos onerosos dentro do hospital. São essas práticas. E aí essas práticas são tão potentes que a gente pega, por exemplo, esse exemplo, eu peguei do exemplo do Ciro, mas a gente pode pegar a brinquedoteca em si como um caso de efetividade do SUS. Essa brinquedoteca, ela virou livro, ela virou artigos, ela virou trabalhos, por exemplo, que são referenciados em congresso de saúde mental em outros estados. Tem experiências de companheiros de pesquisa que foi em congresso de saúde mental em Santa Catarina, foi ver uma apresentação e tinha uma referência lá de um trabalho que foi feito aí sobre a brinquedoteca e foi apresentado numa jornada e entrou na revista na Jap News do HU. Então, dentro do hospital aí tem práticas que são revolucionárias para a gente pensar a saúde mental, não só dos pacientes, mas também de todos os envolvidos nesse processo. Porque um desses trabalhos, o que ficou mais claro foi o seguinte, que como essas práticas, porque a gente fala muito na psicologia usa muito o seguinte termo, que é ressignificação. Então, o processo de ressignificação é algo muito importante dentro desse percurso saúde mental, sofrimento psíquico, que é capacidade do quê? De inventividade, de criatividade. É de produzir essas outras memórias de integralidade. E como é que a gente tem acesso a esses imaginários que são adoecedores? Usando ainda esse exemplo da pediatria, uma das dinâmicas que ao longo do tempo acabou se mostrando muito efetiva para a gente perceber esses processos, toda vez que começava um ciclo de extensionistas, que a gente ia conversar com esses extensionistas, que eram estudantes de várias áreas, e se revezavam para manter a brinquedoteca aberta, no primeiro dia de vivência do grupo desses extensionistas, a gente podia fazer uma roda ali com 20 estudantes de diferentes áreas. E a gente pode fazer isso com profissionais também, viu? E a gente joga a palavra hospital. E a gente pede que cada um fale uma palavra, alguma coisa que o hospital remete. É muito curioso. Que sempre vai aparecer coordenadas dessa vivência biomédica. E a negação de todo o resto. Então, você vai ouvir as pessoas falarem assim, tratamento, sofrimento, dor, e quase sempre essa conotação negativa. E é curioso que ao final de um ciclo de brinquedoteca, quando a gente vai fazer essa mesma roda e conversar com as pessoas,
E aí você pode fazer com os pacientes isso também. Eles vão entender que esse espaço é um espaço do quê? De brincar, de aprendizagem e de desenvolvimento. Então, se eu pudesse escolher alguma coisa para ficar no final de toda essa conversa sobre essas experiências da ludicidade, da criatividade, que a gente retomasse dentro das nossas práticas, não só profissionais, mas também de vivência, esse exercício de ficar se perguntando o que é que eu gosto de fazer, sabe? Carregar uma listinha com a gente, que a gente vai começar a perceber que isso cabe nos diferentes lugares que a gente circula, tá certo? Eu vou ficar por aqui nessa fala que foi programada. E abrir para caso alguém queira fazer alguma pergunta, alguma coisa. Só vou pontuar uma coisa, que eu falei um monte de coisas legais que eu vivenciei dentro do hospital, e a Flávia ali pontuou uma coisa. Uma das coisas mais bacanas, assim, interessantes que eu vivenciei no hospital foi ali na clínica relacionada à oncologia, clínica médica, foi a partir da equipe de fono, TO, físio, de uma paciente que retornou à equipe ali para depois de curada, e como isso é importante dentro do processo de tratamento pros profissionais também. Então, agradeço, Flávia, a sua presença e as memórias bacanas que eu consigo acionar a partir da sua presença. Eu queria agradecer a todos e a todas. Eu tive problema aqui na conexão do computador, consegui entrar por celular, né? Esse sistema ainda é um sistema que a gente está se familiarizando e precisa trabalhar com melhoramentos, mas a palestra foi excelente, Lu. O pessoal pode colocar agora perguntas que queiram fazer, comentários, alguma discussão que queiram levantar. E eu quero te perguntar uma coisa, Lu, fiquei curiosa. Tu disse que não gosta do termo resiliência, me diz por quê? Eu não gosto porque é um termo que caiu no uso popular. A gente ouve muito, mas é um tema que, se a gente for problematizar ele e tentar entender, porque é um termo que vem da física, e ele é adaptado para as experiências humanas. E se for ver a descrição desse termo, é o seguinte: a capacidade de um material receber interferências e voltar à condição anterior. E eu acho que em experiência humana, a gente nunca volta para a condição anterior, sabe? Realmente. É sempre algo prospectivo. A gente nunca vai voltar a uma condição anterior. Não, a gente vai ultrapassar essa questão do sofrimento, mas para alcançar um novo, uma outra condição. E eu acho que é isso que a criatividade ajuda. Porque a criatividade convoca a gente ao novo. Ninguém cria mais do mesmo. Toda vez que a gente cria, por mais que a gente esteja copiando, nunca vai ser igual. Nem a gente mesmo consegue copiar processos anteriores nossos. Se a gente tentar refazer um desenho que a gente fez, vai virar outra coisa. Vai virar outra coisa, é verdade, Lu. Isso me lembra também aquela questão do conceito de norma de Canguilhem, né? Porque quando ele Sim. diz restabelecer a norma, não é voltar ao que era anterior. É quando eu faço um paralelo de quando os extensionistas dizem assim: aqui eu volto a ser criança. Não, você não está sendo a criança que você era, você está sendo o adulto que você é hoje, brincando, resgatando aspectos da sua infantilidade, aspectos da sua ludicidade, da sua criatividade. É isso que eu acho bacana. Eu sempre associo isso ao conceito de norma do Canguilhem. Realmente, eu nunca tinha parado para pensar sobre resiliência dessa perspectiva, né? É bom mesmo problematizar. O Canguilhem é ótimo, esse conceito dele, né? Ele fala que o normal é só uma norma dentre tantas outras. E ele fala que entre o normal e o patológico, o saudável é o sujeito que consegue criar normas possíveis, né? A criatividade aparecendo também, né? Inclusive a criatividade como condição de saúde, né? De criar outras normas possíveis. Sim. A criação de norma acaba sendo a produção de saúde mental, né? Sim, sim. Eu vou fazer só uma leitura rápida de alguns comentários. Isaac disse que também não gosta do termo resiliência. Ok, Isaac, agora estamos afinizados com essa perspectiva também.
Litiane colocou que a imagem do Luciano já está vinculada com a pediatria. A gente acaba associando ludicidade à criança e à pediatria, mas vamos lembrar também que dá para usar para a vida adulta, tá? Andréa Sim, sim. também, Ingrid também, Andréa dizendo que adorou a palestra, que a Teca hoje é uma vivência muito feliz para a internação das crianças. Bel está dando os parabéns, dizendo que você sempre vai ser do HU, Lu. Não tem Uhum. como você escapar da gente. Você sai do HU, mas o HU não larga você. A gente fica correndo atrás. Uhum. Mas eu queria agradecer a todos e todas. Essa foi uma das palestras com maior índice de frequência, viu, Lu? Achei muito bacana. Nós chegamos a ter 36 pessoas conectadas, agora 33 até o final. E você manter isso na discussão, no diálogo, é sinal de que isso chama a atenção da gente e realmente nos abre horizontes para que a gente repense nossas práticas, nossas vidas. Foi uma palestra que não foi apenas discurso, é uma palestra que a gente pode aplicar na nossa vida, a gente pode usar para repensar muita coisa, refazer muita coisa. Eu tenho muito a te agradecer, Lu. Eu anotei muito da sua palestra, está aqui, 2 folhas frente e verso anotadas, mas eu vou finalizando por agora, que a gente fechou, né, a nossa hora. A Ingrid também dizendo que anotou muito e que podemos dar continuidade ao tema. Eu acho também, Lu, sempre que a gente puder criar um espaço para discutir o lúdico e a criatividade aqui, a gente vai estar te chamando, pode ser? Certo. Mas Agora, agora fechar com essa. tu não conta para o pessoal que foi malandragem da gente poder brincar todo dia. Eita! Olha a gafe que eu cometi, né? Porque a Ingrid falou que vai trocar a tatuagem dela, que ela tem uma tatuagem de resiliência. Olha, rapaz, tá vendo que Olha, produzindo outros sentidos, produzindo outras dimensões, né, Lu? É muito mas é, bom esses momentos de encontro. mas é o que eu digo, é isso que você falou. É essa questão da criatividade. Quem puder, procura aquele documentário do Tarja Branca que eu disse. Eu acho que a Ingrid está falando uma coisa, é isso? Isso, Lu. Então, Mas eu é, agradeço. não é isso Ó, que eu, Ingrid está esse dizendo que documentário. o Tarja Branca é ótimo e a gente deixa, assim, foi um aprendizado que a gente teve com o Lu aqui no hospital. O documentário Tarja Branca, ele está disponível no YouTube, ele pode ser assistido na íntegra, gratuitamente, e é muito interessante, porque ele fala disso, ele fala da nossa Constituição, povo brasileiro, frente à ludicidade, frente a brincar. Ingrid está colocando aqui que ama a malandragem da Teca, que a gente continue com ela 8 horas por dia, pelo menos. Eu também torço por isso, viu, Ingrid? Não vejo a hora de voltar para a Teca, voltar para a pediatria, que esses dias a gente está trabalhando desviado para outras atribuições em relação à Covid, né? E é um momento em que a gente precisa retomar nossas levezas, da nossa arte diária, que eu não considero nem trabalho, eu considero uma arte, porque é que a gente constrói cores, felicidade dentro dos corredores da pediatria, né? E a gente só tem a agradecer o Lu e fechar aqui agradecendo a todos e todos que participaram. Eu vou colocar novamente o link da avaliação, tá? Da palestra para que a gente possa emitir os certificados. Lembrando que as pessoas têm que colocar um e-mail atualizado, porque é o e-mail que vocês vão receber o certificado, e as pessoas precisam colocar o nome completo e CPF certinho, tá, pessoal? Não abrevia o nome, não, porque senão o certificado não tem validade, ok? Lu, gratidão, 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 em nome da Tecla, em nome do Cuidando de Nós, em nome do hospital, você faz a diferença. Obrigado, agradeço também. Sejamos todos criativos.
Até mais. Sejamos. Lu, espera, volta. Por Opa! favor, divulgue o Instagram do Criativas. Ah, é um Instagram onde eu tenho colocado muito essas questões da criatividade como referencial para a gente pensar práticas, né, de saúde mental. É @creative.us. CREATIV.S. Tá certo? Um bate-papo nesse roxinho aqui. Eu ensinando aqui a Fairis a entrar no bate-papo. Ah, Mas olha, é super sugestão, assim como o filme Tarja Branca, engrandece muito para a gente. O Instagram do Criativos um Instagram para a gente seguir realmente, tem muitas reflexões legais, tem sempre dicas de onde o Lu está, das palestras do Lu, dos encontros que ele está engajado, e a gente vai acompanhando, sim. Eu agradeço agora novamente, para finalizar, lanço aqui novamente no chat, tá? O link para vocês responderem a avaliação. Não estranhem que meu nome está aí como Felipe Teixeira, hoje eu sou Felipe também, mas o Instagram eu vou anotar aqui, arroba, Lu, repete de novo, só letra para mim. eu coloquei aí no. Tu Coloquei no. colocou aí, arroba creative.us. Nós criativos e outros nós, né, Lu? É, Criativos. Muito então bem. tá bom. Cíntia está escrevendo, mandou os parabéns e a gente encerra aqui, tá, pessoal? Muito obrigada. Boa tarde para vocês. Um beijão, Lu. Tá.